Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor adianta ter as mãos e não poder orar? O que adianta ter ouvidos e não respirar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Quando
que adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Mas o nosso Deus, ele é vivo e ele se move aqui no nosso meio. Oh, aleluia. É muito forte o toque de suas mãos, incline os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue nele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu corpo entender que nele você deve estar. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar e não reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Adore esse Deus. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Oh, Jesus, mova nesse lugar, Senhor. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos, inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue nele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu corpo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar e não reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Você pode declarar que não há outro igual? E outro igual não há. É
dia irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia! Então adora esse Deus. Jeová Jireh, o fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois está comigo, não estou sozinho, eu estou guardado em meu esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, e haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Jesus. Nós cremos em ti, Senhor. Não há o que temer, aleluia, pois o nosso Deus é que nos guarda. Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos guia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, é que eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não vejo o que irás prover de novo. Nós cremos, Senhor. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Nós cremos, Pai, aleluia, que a tempestade, o vento forte, aleluia, não vão roubar a nossa fé em ti, meu Pai. Não é o dia mau, não é a frieza, Senhor, porque a nossa fé ela permanece em ti, Senhor. E o vento forte não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Você pode declarar Ele? Declare que nenhuma tempestade, nenhum vento forte vai roubar a sua fé do Senhor. Aleluia. Quando eu ouvo esse hino, eu me lembro da passagem que os discípulos de Jesus estavam no barco. E Jesus
Aleluia. Pedro, quando ele estava com o olhar fixo em Jesus, ele começou a andar sobre o mar. Mas quando ele começou a ver o vento balançando, a tempestade assolando, e tirou o olho de Jesus, ele começou a afundar. E aí que Jesus perguntou para ele, falou para ele: homem de pequena fé, por que não duvidastes? E meus amados, nós não temos que tirar os olhos de Jesus. As tempestades desse mundo estão aí, as lutas, as tribulações, o vento forte, as tempestades se assemelham a elas. As doenças, os problemas familiares, tantas e tantas lutas. Mas se nós firmarmos os nossos olhos em Jesus, nós iremos vencer. Porque Jesus, Ele não abandona o barco. Porque Jesus, Ele não solta as nossas mãos. Mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo muitas vezes falhos com Ele, Ele nos ama. Não existe igual ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Amém? Mensagens de arrepiar, das mensagens de fazer pular, de saltar, daquelas mensagens de trazer aquelas lágrimas de emoção. E é maravilhoso quando Deus usa pregadores assim, com essa eloquência. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o Apolo, que era um pregador eloquente, mas Paulo era o pregador das profundidades. Para entender Paulo, você tinha que ficar quieto, calado e prestando muita atenção, porque as mensagens dele eram complexas, profundas, mas extraordinárias. Então aqui Paulo reúne os irmãos para transmitir a palavra, e ele vai trazer um ensinamento que vai se alongar até a meia-noite. E a Bíblia diz que neste cenáculo, neste quarto alto, havia muitas luzes, mas não luzes como essas que nós conhecemos. Eram as luzes da antiguidade, que eram alimentadas por óleo, eram alimentadas por um combustível que, queimando, gerava luz, mas também muita fumaça. Então aquele cenáculo estava com essas luzes e com muita fumaça também. Eu estou frisando isso, depois eu vou te explicar porquê. E ali havia os irmãos assentados, e a Bíblia vai destacar um jovem que estava nessa reunião. E este jovem, chamado Eutico, ele está sentado num lugar diferente. Ele está sentado numa janela, talvez para pegar um ar, devido a muita fumaça do ambiente, ou porque o lugar estava muito cheio, só sobrou o lugar da janela. Não sei por que ele foi escolher a janela, mas ele estava sentado ali, ouvindo o extenso discurso de Paulo, até que lhe sobreveio um sono. E quando ele é tomado por aquele cochilo, ele desequilibra e cai lá fora. E o quarto era alto. Então houve um rebuliço, um movimento no momento da pregação, porque acredito eu que teve uma gritaria, gente descendo, correndo. Foi aquela bagunça na hora da mensagem. O jovem caiu, o Eutico caiu lá fora. E os irmãos foram lá correndo para ver. O jovem estava lá estendido no chão, e alguém dizia que ele tinha morrido. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vai descer, vai chegar até esse jovem, vai se inclinar, vai abraçá-lo. E a Bíblia diz que Paulo traz a palavra de consolo. Não fiquem perturbados, a sua alma nele está. Os irmãos tinham concluído que ele tinha morrido. O texto até diz aí que ele foi levantado morto, era a conclusão dos irmãos. Mas Paulo diz: fiquem tranquilos, ele não está morto, a alma está nele. E subindo Paulo e partindo o pão e comendo, olha que maravilha, olha que homem que tinha mensagem. Chegou até o amanhecer, e assim ele partiu, mas o jovem ficou vivo. Diga glória a Deus. O jovem ficou vivo, os irmãos ficaram consolados. Paulo prossegue a sua missão. Irmãos, guarde o que eu vou te dizer. Não tem história nenhuma na Bíblia que está aqui por acaso. Tem uma mensagem. Cada história tem uma mensagem. O livro de Atos é um livro histórico. Ele conta muitos fatos, muitos acontecimentos, mas tudo com um sentido, com o propósito de nos ensinar. E essa história de Eutico tem muito para nos ensinar.
Eu quero caminhar aqui com você para nós entendermos o sentido espiritual do que aconteceu ali, que é aplicável para as nossas vidas no dia de hoje. Veja só, o ambiente era um cenáculo, era um quarto alto, no segundo ou no terceiro andar, e ali haviam muitas luzes. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que Eutico caiu? Por que ele caiu? Porque ele foi tomado de um sono profundo. Mas a outra pergunta que eu quero fazer é: por que ele foi tomado de um sono profundo? Aqui diz que foi durante o extenso discurso de Paulo. Então a mensagem estava longa, e devido à mensagem longa, o Eutico adormece. Então ele cai porque ele adormece. Ele adormece por causa da mensagem longa. Mas a questão é que o que fez o Eutico dormir durante a mensagem não foi exatamente o tema da mensagem que era ruim, ou o pregador que era ruim, porque eu tenho certeza que não era uma mensagem ruim. Como eu disse, Paulo tinha mensagens extraordinárias. Paulo era um grande pregador, apesar de não ser um pregador explosivo, ele era um pregador que ensinava com muita graça. Então não era esse problema, mas foi durante a mensagem. Então o que é que causou o sono? O que é que causou o sono foi exatamente o fato do Eutico ter perdido o foco durante a pregação. E por que é que ele perdeu o foco? Por causa da fumaça no ambiente. O Eutico, devido a muitas luzes que estavam expelindo muita fumaça no ambiente, o Eutico chegou um momento que ele não conseguia mais ver o Paulo. E devido a ele não conseguir mais ter contato visual, a sua mente começou a divagar, começou a ir para outros lugares. Apesar dele ouvir, a sua visão já não estava mais na mensagem e no mensageiro. E isso trouxe a ele condições de se desconectar do local, se desligar da mensagem e pegar no sono. Porque é isso que acontece com a gente. Quando nós vamos ouvindo algo que em algum momento nós nos desconectamos do que está sendo falado, a nossa tendência no ambiente que estamos, ainda mais se estivermos assentados, ainda mais à noite, ainda mais perto da meia-noite, e com aquele lugar cheio de fumaça, a tendência é dormir. E foi isso que causou o sono de Eutico. Qual a mensagem que nós temos aqui, meus amados irmãos? A mensagem é que há muitos hoje no meio do povo de Deus que estão assim como Eutico, que estão dormindo espiritualmente no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E por que estão dormindo espiritualmente? Porque estão desconectados, perdendo o foco do reino de Deus, da palavra de Deus, da vontade, da revelação de Deus que nós temos através de cada culto, de cada ensinamento, de cada pregação, que arde os nossos olhos e que nos leva a nos desconectar a visão, tirar a visão, perder o foco daquilo que é realmente necessário no reino de Deus. Igreja do Senhor, nós não podemos de maneira alguma perder o foco do porquê que nós estamos na igreja, de quem é Jesus, do que é o Evangelho. Porque quando nós ficamos envolvidos pelas fumaças dos ambientes, nós acabamos entrando num sono espiritual profundo. Foi isso que aconteceu com o Eutico. Ele adormeceu porque ele perdeu o foco por causa da fumaça. O que é fumaça hoje, pastor? É uma coisinha aqui, é outra coisinha ali, é o erro do irmão, é o tropeço do outro, é a falha de alguns. Então quando a gente começa a ficar ligado nessas coisas, estamos sendo envolvidos pela fumaça. Estamos envolvidos pela fumaça e perdemos a visão do reino. Deixamos de estar olhando para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus está nos chamando para ser. Então nós não podemos perder o nosso foco.
O nosso foco é Cristo, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o Espírito Santo, é o reino dos céus. Glória a Deus. A pergunta que eu sempre me faço e que eu aconselho você a se fazer: por que é que eu aceitei a Jesus? Ah, pastor, mas assim, por que é que eu aceitei a Jesus? Ah, pastor, mas a igreja está assim. Por que é que eu aceitei a Jesus? Ah, pastor, o mundo está acabando. Por que é que eu aceitei a Jesus? Essa é a pergunta que deve ecoar dentro de nós, porque a resposta dessa pergunta vai nos manter alertas, apesar de muita fumaça nos ambientes. Por que é que você aceitou Jesus? Eu aceitei a Jesus porque eu reconheci que sou um pecador, eu vi nele o meu Salvador, eu aceitei a Jesus com o objetivo de morar no céu. O meu exemplo é Cristo e o meu alvo é o céu. Oh, glória! Tudo que for diferente disso, para mim, se for um acréscimo para me ajudar na caminhada, amém. Mas se não somar na minha vida, eu simplesmente rejeito, lanço fora dos meus caminhos. Não me serve. Então nós temos que ter essa consciência espiritual. Vai me edificar? Amém. Vai me ajudar a chegar no meu alvo final, que é o céu? Amém. Não vai edificar, não vai me ajudar? Então eu simplesmente ignoro, cancelo, lanço fora. Não faz parte da minha vida. É fumaça. Está me tirando do foco. É fumaça. E o crente que vive envolvido pela fumaça, meus amados irmãos, ele acaba adormecendo espiritualmente. Ele perde a consciência do ambiente. Ele perde a noção do que está acontecendo. E o tempo vai passando, e esse crente, ele está no ambiente, ele está ouvindo, ele está no meio de outras pessoas, mas o seu coração e a sua alma estão desligados. É tempo de mantermos alertas, ligados e atentos, com os nossos olhos fixos naquilo que Deus tem preparado para nós, naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está ensinando, naquilo que Deus está corrigindo, que Deus está edificando, que Deus está abençoando, que Deus está entregando. Aleluia! Tem muita gente que fala assim: mas o pastor não liga para nada, o pastor liga para atacar uma bomba aqui, outra ali, não sei o que. Não é questão que eu não ligo, é questão que eu tenho alvo, eu tenho foco. Minha vida, irmão, é corridíssima. Meu tempo está sendo escasso cada ano que passa. Ontem eu estava lembrando, quando eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos, hoje eu já tenho 48, o tempo assim, ó, voou. Daqui a pouco, se Jesus não voltar, eu estou morrendo. E o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu não fiz nada para Jesus ainda, eu não fiz nada para Jesus ainda. Então, igreja, eu tenho que acelerar, eu tenho que correr, eu não posso perder tempo. Você não pode perder tempo, porque a Bíblia diz no Salmos 90 que a vida passa e que nós voamos. O apóstolo Tiago, ele diz, capítulo 5 de Tiago, que a nossa vida é como um vapor, que de manhã ele existe, mas ao meio-dia ele já se foi. A palavra de Deus diz em Isaías, e Tiago também reafirma a palavra, Pedro também reafirma a palavra, que a nossa vida é como a erva. De manhã ela existe. Aproveitar o nosso tempo na presença de Deus. Amém? Amém. Se é fumaça, não deixa isso te envolver. Mas o Eutico também foi levado ao profundo sono, não só por causa da fumaça do ambiente, mas porque ele estava na janela. Ele estava distraído. Isso foi um outro ponto de desconexão. Além da fumaça no ambiente que turvava a sua visão, as distrações. A mente dele estava dividida. Tinha momento que ele estava ouvindo que Paulo pregava, tinha momento que ele estava ouvindo barulho lá fora na rua. Alguém gritava lá, ele olhava. Paulo falava aleluia lá dentro, ele olhava. Ele estava entre dois mundos. O mundo de Deus, o mundo espiritual, as coisas do céu, e o mundo lá fora. E nesse lugar, meus irmãos, de indefinição, o Eutico se distraiu e o sono pegou ele. Ele se desligou da palavra. Então nós temos que tomar cuidado para não ficarmos também como Eutico, porque janela é lugar perigoso. Janela não foi feita para se assentar. Então no reino de Deus nós não podemos ficar sentados em janela. A janela é o lugar que o crente está, meus irmãos, com a mente dividida.
ele tem coisas que ele gosta de Deus, de Jesus, que ele ama a igreja, que ele ama as coisas do céu, mas tem coisa do mundo que chama a atenção dele ainda. Tem pecados que ainda dominam a mente dele. Ele ainda gosta da música mundana. Ele ainda gosta de um filme estranho, esquisito, pecaminoso. Ele ainda gosta de costumes lá fora. Mas ele ama Jesus, ele ama a igreja. Satanás, irmãos, ele não se importa não, tá? Ele não fica nem um pouquinho preocupado com a pessoa que está na igreja e está no mundo. Que vem na igreja na quarta e na sexta vai na macumba. Satanás, ele gosta desse negócio. Mas Deus não divide a presença dele com mais ninguém. Ou nós somos 100% dele ou não somos. Glória a Deus. Então Deus quer que nós estejamos por completo no reino dele. Saiamos da janela. Janela é lugar de indefinição, de indecisão e de distração. O mundo não pode mais, irmãos, ter lugar na nossa vida. Nosso olhar tem que ser para Cristo. Nossa mente tem que estar ligada no trono de Deus. O nosso coração tem que ser completamente do Senhor. Então Deus está dizendo para você nessa noite: cuidado com a fumaça do ambiente. Mas cuidado com o ambiente lá fora que pode estar te chamando. Fumaça está dentro do local. São os problemas que acontecem na igreja, a falha dos irmãos, é o erro daqui, erro dali, que às vezes a gente se deixa levar por essas fumaças. Mas o lugar da janela também dá acesso ao mundo lá fora. Cuidado. Não permita que coisas de dentro e que coisas de fora venham fazer você se desconectar do alvo que é Cristo. Lembra que Paulo está pregando. Lembra que Paulo está ensinando a palavra de Cristo. É nesse foco que nós temos que ficar. O Eutico perdeu e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele caiu. O sono, a desatenção veio. Depois veio o sono e depois veio a queda. Quando alguém chega a cair, meus amados irmãos, não foi um acidente de uma hora para outra, não. É porque já estava dormindo, já fazia tempo. Dormindo em lugares perigosos. Dormindo em situações de risco. Dormindo com amizades perigosas. Dormindo com relacionamentos perigosos. Dormindo com conversas perigosas. Dormindo com WhatsApps perigosos. Com Instagrams perigosos. Com filmes perigosos. Dormindo com coisas erradas ao redor. Com situação de perigo. Aí ele caiu. Quão triste é quando o cristão ele cai. Isso é terrível. Porque essa queda nunca é única. Veja que quando o Eutico cai, ele desestabilizou totalmente o ambiente do culto. O culto parou por causa da queda dele. Paulo teve que dar uma pausa na mensagem por causa da queda dele. Pessoas, familiares, amigos ficaram desesperados por causa da queda do Eutico. A queda nunca é um problema único. Sempre traz com a queda familiares, amigos, irmãos, a igreja, o nome da igreja, o pastor vem junto, vem todo mundo junto quando um cristão cai. É terrível, a queda, meus irmãos, é uma catástrofe. Mas ali estava o Eutico agora caído lá fora. Mas há algo que me chama muito a atenção aqui. É que tem um sentido negativo que o culto precisou parar, mas tem um sentido positivo que o culto parou. É sinal que a igreja se preocupou com o Eutico que caiu lá fora. Eu tenho uma mensagem muito especial, muito profunda para nós. Paulo parou a pregação para ir atrás do Eutico que caiu lá fora. A igreja foi lá fora atrás do Eutico. E veja que lindo que acontece aqui, olha. Paulo descendo, inclinou-se e o abraçou. Irmãos, não é porque o Eutico se distraiu, dormiu e caiu, que ele merecia ficar lá fora, prostrado, e enfim, afinal de tudo, a morte o levar. Não. O Eutico precisava ser resgatado. Então Paulo para tudo e vai lá. A igreja parou o culto e foi lá. E o Paulo ele vai se inclinar. Inclinar é o que, irmãos? É interesse genuíno, é atenção, é dedicação. Ele vai se inclinar sobre o Eutico.
e vai abraçar. Abraçar é acolher, abraçar é estender os braços para ajudar a levantar. E o Paulo, ele vai transmitir ali uma palavra de vida, irmãos. A alma está nele ainda, tem vida aqui, meus irmãos, não está tudo perdido. Esse é um ensinamento muito forte para nós, igreja do Senhor. Outro dia nosso irmão cooperador Daniel falou uma palavra aqui que é uma grande verdade. Uma das palavras que ele falou, diante de tantas outras que ele disse que são verdade, mas essa eu quero citar aqui, que a igreja tem que ser mais hospital do que tribunal. Nós cristãos, em nome da santidade, em nome da verdade, do temor de Deus, nós não podemos assumir a cadeira de juízes. Nós não fomos chamados para julgar, condenar, dar o veredito final e lançar nas trevas ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte para tentar ajudar o máximo. A igreja parou o culto e foi lá. Paulo desceu, foi lá, se inclinou, abraçou o jovem. Quando alguém cai, irmãos, é uma catástrofe, mas nós precisamos estender as mãos para ajudar o caído, para abraçar o ferido, para ajudar aquele que fracassou na fé. Em nome de Jesus, vamos fazer a nossa parte. Infelizmente há pessoas que caem e não querem ajuda. Há pessoas que caem e elas fecham a porta para não receber auxílio. Mas tem gente que cai e fica lá fora gemendo, fica lá fora chorando, fica lá fora dando os últimos suspiros. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos inclinar na oração, nos inclinar com uma palavra de vida, nos inclinar com um abraço de crente e chegar e falar assim: gente, tem vida aqui ainda, tem esperança aqui ainda, vamos ajudar esse Eutico a se levantar. Aleluia. Faça a sua parte, deixa Deus usar você. Amém, Jesus. Quando alguém se desvia, ou você conhece alguém que se desviou, que se afastou, que se abateu, enfim, aconteceu alguma coisa, pergunte a Deus: de que forma, Senhor, eu posso acessar esta pessoa? De que forma, Senhor, eu posso ser um Paulo, eu posso ser uma igreja que vou lá na rua fria, na rua escura, mas eu desço lá para abraçar um Eutico que um dia esteve aqui com a gente, distraído na verdade, desatento, dormindo na verdade, mas esteve aqui com a gente. Eu não posso deixá-lo morrer lá fora sozinho. Eu preciso ir lá e transmitir a bênção de Deus para a vida dele e dizer para ele: Eutico, se levante e volte. Por quê? Porque Deus tem mais palavra de Deus. Tem mais palavra de Deus para você, Eutico. Deus tem mais palavra para você. Porque olha aqui, olha, subindo, tem mais palavra. Falou largamente até a alvorada. Eutico, se levante, volte com a gente. O Senhor restaura a sua vida, porque tem mais palavra de Deus para você. Glória! E ainda tem pão na casa para te alimentar. Partindo o pão, falou largamente até o amanhecer. Fica de pé, igreja do Senhor. Vamos guardar essa palavra.